Olá, pessoal. Damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática, o programa do Educação e Território que vai dialogar sobre temas fundamentais no âmbito da agenda de territórios educativos e do enfrentamento à crise climática. Eu sou Nathalie Simões, jornalista do programa Educação e Território, e para falar sobre a mobilização e o engajamento das juventudes, hoje nós convidamos Sara Emanuele, que faz parte do grupo de trabalho sobre mudanças climáticas e da delegação para a COP30 do Engajamundo. Bem-vinda, Sara. Obrigada. A Sara Emanuele é uma mulher negra, maranhense, de origem quilombola, liderança jovem, amazonida e periférica, residente em São Luís, na capital do Maranhão. É também graduanda em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pesquisadora e ativista socioambiental e climática, e atualmente é coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Mudanças Climáticas e da Delegação para a COP30 do Engajamundo, além de integrar também o time de matricial jurídica e organismos internacionais do Instituto Alana. Antes de iniciar a nossa rodada de perguntas, vou fazer a minha autodescrição, Sara, e aí peço que em seguida você faça o mesmo também. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado escuro. Estou vestida com uma blusa preta, um blazer preto também. E uso óculos de grau, estou com um batom vermelho escuro e com brincos na cor dourada. E atrás de mim tem uma parede numa cor mais ou menos creme e uma cortina marrom. Prontinho. Oi, gente. Eu sou uma mulher negra de cor preta, tenho os cabelos cacheados, encaracolados, de cor escura também. Estou vestida numa blusa laranja e atrás de mim tem um fundo branco. Perfeito. Iniciando aqui as perguntas, Sara, como eu falei aqui na apresentação, a gente viu que você está envolvida em muitas frentes, né? E aí, esse seu trabalho, para a gente resumir brevemente, ele concentra-se na mobilização juvenil e no advocacy por políticas climáticas inclusivas, com foco nas temáticas de direitos humanos, racismo ambiental e justiça climática. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho para a gente sobre o que motivou o seu interesse por esses temas, se houve alguma experiência na sua vida, no seu território que despertou esse engajamento, como foi? Bom, eu sempre digo que eu não escolhi ser ativista. Falando de uma pessoa que já nasce em espaços, em ambiente de luta, a gente já coexiste ali nos lugares com essa missão de conseguir existir e realmente sobreviver numa sociedade extremamente racista, que é estruturalmente opressora. E, para além disso, eu carrego nas minhas veias um sangue de luta e de resistência. E, como eu sempre falo, eu não escolhi ser ativista, eu não escolhi estar nessa luta. Eu já nasci dentro desse espaço e dentro desse ambiente de luta. E, óbvio, falando da minha realidade, eu cresci em espaços marcados por ausência de políticas públicas, de justiça ambiental, de uma série de coisas, e, ao mesmo tempo, um lugar marcado fortemente, enfim, pela minha ancestralidade. Venho de uma criação criada por 3 mulheres muito fortes e guerreiras. Então, essa luta, essa resistência, ela sempre fez parte da minha vida. E desde muito nova, eu sempre me engajei muito nessa luta, principalmente na pauta racial, que é onde eu começo essa trajetória, ainda dentro desse espaço, dentro do ambiente da escola, com questões, enfim, raciais, de gênero. E, com o passar dos anos, eu fui me vendo sendo afetado diretamente pelos efeitos da crise climática e fui passando a compreender o quanto o meio ambiente, o quanto o clima, eles fazem parte da nossa vida, é a nossa vida, porque muitas das vezes a gente se desconecta e a gente acha que meio ambiente e as pessoas são 2 coisas que não se conectam. Mas é totalmente ao contrário. O meio ambiente, as pessoas fazem parte também do meio ambiente. Então, a gente faz parte desse ecossistema e a gente percebe o quanto as mudanças climáticas elas têm afetado nossa vida, nossos corpos. E, a partir disso, eu fui criando essa percepção
No meio do caminho também conheci uma das minhas grandes referências, que é a Karina Penha, e ela me trouxe mais para perto desse lugar, enfim, de luta, de estar reivindicando essas questões voltadas à justiça climática, e acredito que a partir daí que nasce, né? Mas falando de um contexto muito representativo também, o meu engajamento ele não é uma escolha individual, ele é uma escolha coletiva que ele fala sobre o meu povo, sobre o meu território, sobre as minhas vivências, e acredito que é isso. Entendi. É já nascer na luta, né? Sim. Inevitavelmente. E aí, só para contextualizar também as pessoas que vão nos assistir, no Brasil, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, 40 milhões de crianças estão expostas aos impactos da crise climática, ainda que não sejam as responsáveis, né, pelos efeitos, por essas mudanças climáticas, né, não tem nenhuma culpa. Esse fundo, ele também aponta que em todo o mundo 1 bilhão de crianças, que corresponde a cerca da metade da população infantil mundial, vivem em países classificados como de risco extremamente alto, ou seja, estão altamente expostas aos perigos e estresses climáticos e ambientais. Há também uma estimativa de que até 2030 as mudanças climáticas poderão causar 95 mil mortes de crianças menores de 5 anos a cada ano. A gente sabe que as crianças e adolescentes não têm muito espaço nos espaços de decisão e nas discussões sobre o clima, né, nos eventos importantes que a gente vê cada vez mais acontecendo. E aí, diante desse cenário, Sara, eu queria te ouvir sobre como você avalia a importância da participação das juventudes brasileiras nessas discussões e quais são os principais obstáculos para que essas vozes a sua voz e de outros jovens para que sejam ouvidas nas discussões sobre os temas. Bom, eu acredito que a participação das juventudes brasileiras, especificamente na temática ambiental, ela tem sido marcada por, enfim, muita coragem, muita criatividade e um senso profundo também de urgência, né? E falando assim de todo o país, a gente vê que a juventude, jovens, crianças, adolescentes, têm se organizado e ocupado, enfim, esses espaços institucionais, mobilizando redes, reivindicando justiça climática, direitos humanos e trazendo realmente propostas concretas e uma leitura crítica a partir dos territórios que a gente habita. E acredito que isso não é por acaso. Cotidianamente, a gente observa que as consequências são mais perversas nos nossos territórios, e especificamente nesses contextos marcados, enfim, por desigualdade social, pelo racismo ambiental e pelo abandono histórico, como a gente já sabe, né, de políticas públicas. Então, ao mesmo tempo em que os obstáculos que a gente enfrenta são muito profundos, eu acredito que há um adultocentrismo estrutural que ainda subestima a capacidade política, a capacidade técnica e propositiva que as juventudes têm, e, sobretudo, juventudes negras, enfim, periféricas, de campos, indígenas. E a participação juvenil, muitas das vezes, ela é tolerada, ela é vista apenas como uma questão simbólica e descolada, de fato, dos espaços reais de tomada de decisão. Então, outro desafio central que a gente identifica também é a desigualdade, justamente nos acessos à informação, recursos, formação, oportunidades, agravada por um sistema educacional que a gente tem que ainda não incorpora de maneira transversal a educação climática e os direitos humanos. Então, além disso, a gente viveu um contexto, um cenário de muitos retrocessos institucionais e de ataques sistemáticos à participação social, especificamente de juventude. Mas eu acredito que a juventude ela não é o futuro, ela é o presente, ela é o agora, e ela precisa ser considerada justamente nesses espaços de tomada de decisão, nesses espaços que estão discutindo a nossa vida, né?
Perfeito. E ainda sobre esse tema, queria te ouvir também sobre quais você considera que são os maiores desafios enfrentados pelas juventudes em meio à falta de ação das lideranças brasileiras e globais para proteger as crianças e os adolescentes dos efeitos da crise climática. Como você estava falando mesmo, né? Os jovens acabam sendo vistos mais essa participação na dimensão simbólica e não de realmente fazer parte, sendo que são as pessoas que estão sendo mais afetadas, né? Bom, eu acredito que o maior desafio ele tem sido justamente resistir a um sentimento, enfim, de frustração diante dessa negligência deliberada, diante do que a gente chama de negacionismo climático, né? Que mesmo diante de evidências científicas, enfim, apelos sociais, os tomadores de decisão, que são as pessoas que decidem as nossas vidas, são os legisladores, são os negociadores, eles seguem priorizando interesses econômicos em detrimento da vida. Ou seja, a gente vê que a prioridade, enfim, é sempre o lucro, é sempre o capital. E para a gente que é jovem, ativista, é doloroso ver que as nossas vozes, principalmente os mais vulneráveis, como as crianças e adolescentes, elas continuam sendo invisibilizadas nessas decisões que comprometem tanto o nosso presente quanto o nosso futuro. E é como se o tempo ele estivesse se esgotando e ainda assim há uma recusa em agir, há uma negação, enfim, da crise climática. E essa exclusão ela é ainda mais grave porque ela fere compromissos legais que o Brasil tem assumido, inclusive compromissos internacionais, e tanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, eles garantem expressamente o direito das crianças e adolescentes de serem ouvidos e de serem considerados, de ter a sua opinião ali considerada nos processos que afetam a gente, né? E isso inclui, enfim, sem dúvida, as decisões que referem-se à crise climática, que é uma ameaça que atinge diretamente direito à vida, direito à saúde, direito à educação e direito a um ambiente saudável, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que inclusive é previsto na nossa Constituição Federal como um direito fundamental. Então, acho que o nosso desafio é continuar aqui resistindo, continuar se articulando, continuar se mobilizando e exigindo responsabilidade realmente dos tomadores de decisão para que não haja continuidade, enfim, para que não continuem agindo como se existisse um planeta Terra B, como se houvesse um segundo planeta. Certo. E trazendo aqui o tema mais para esse ano, que a gente recebe pela primeira vez a COP30, que vai ser em Belém do Pará, né, em novembro. E o Engajamento é uma das organizações que devem acompanhar a conferência, né, que estão aí na luta para conseguir participar dessa articulação. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre como tem sido feita essa articulação do Engajamento para participar da COP e também ouvir qual que é a sua expectativa para o evento diplomático. Bom, o Engajamento ele vem se articulando há quase 2 anos no contexto de COP30. Então, a gente vem trabalhando, vem construindo essa estratégia, vem construindo esse caminho, a partir de uma vivência local, nacional e internacional também. Quando eu falo de vivência local, eu cito o núcleo local do Engajamento em Belém, que a gente tem um núcleo local no Pará, que tem feito bastante dessa articulação. E já no âmbito internacional, a gente tem a articulação geral Estuda Rede do Engajamento, que é uma rede diversa, que é uma rede composta por pessoas de todas as regiões do Brasil, enfim, nos contextos mais diversos possíveis. E no âmbito internacional, a gente tem feito muito esse diálogo com a América Latina. Então, o Engajamento ele tem feito essa articulação transversal com as juventudes brasileiras, internacionais, locais que estão ali em Belém. E a gente tem construído uma estratégia e estamos atuando em 3 frentes que já fazem parte do escopo do Engajamento, que é ativismo de alto impacto, comunicação e advocacy. E a gente objetifica, né, a partir da COP30, que a gente consiga fazer ali uma mobilização territorial e
A minha expectativa a gente sabe que as COPs nem sempre elas entregam compromissos reais para a sociedade. Mas eu acredito que essa COP no Brasil é um momento histórico, uma oportunidade gigante da gente mostrar, das pessoas verem com seus próprios olhos muito da realidade brasileira, muito da realidade amazônica, que são vozes que têm sido ignoradas há séculos. E a gente fala também de uma COP30 que ela marca 10 anos do Acordo de Paris, e a gente espera que, apesar, enfim, de eu ter essa visão crítica de que muitas das vezes a COP ela não entrega esses compromissos reais e práticos de fato para a sociedade como um todo, a gente tem uma expectativa que, com esses 10 anos do Acordo de Paris, a gente saia dessa COP com, enfim, precedentes, com ações concretas e ações reais, e que os países eles se comprometam realmente com a crise climática, no sentido de estar barrando, de estar freando as mudanças climáticas, porque a gente sabe que é urgente, né? A gente vem falando isso há muito tempo e a gente percebe que cada vez o cenário mais se agrava. Então, tenho essa expectativa de que a gente tenha na COP30 um marco histórico para o mundo a respeito da mudança do clima, e o Engajamundo ele tem articulado, enfim, com ativistas, com pessoas de todo o Brasil. A gente está levando uma delegação muito boa para Belém, a gente está trabalhando nisso, como eu já falei, há mais de 2 anos, a partir dos nossos posicionamentos, que é financiamento climático, transição justa, adaptação climática. Então, o Engajamundo ele vai estar atuando a partir dessas temáticas no contexto de COP30, tanto dentro quanto fora dos espaços oficiais. Então, a gente tem pensado também essa articulação que ela não acaba ali dentro dos espaços oficiais de COP, ela não acaba, por exemplo, na Blue Zone, ela não se resume somente à Blue Zone, que são os espaços em que acontecem as negociações oficiais, mas que essa nossa atuação ela pretende ser estendida para os espaços que são acessados mais facilmente pela sociedade civil, e que a gente consiga integrar a população local, né, e justamente levantar esse alerta, levantar esse despertar para a crise climática, e trazendo essa conscientização, essa formação. E desde 2024 também a gente tem aplicado pelo Brasil inteiro uma formação chamada Democratizando a COP30, que é justamente trazer essa conscientização para a sociedade do que são as mudanças climáticas, do que é a crise climática, do que é uma COP, de qual a importância de uma COP para o nosso futuro, para o futuro da sociedade e para o futuro do planeta. Então, a gente tem feito esse trabalho em escolas, universidades, em comunidades, com uma linguagem acessível, porque a gente entende também, enquanto Engajamundo, enquanto uma rede de juventude, que esses espaços eles ainda são muito técnicos e são espaços, às vezes, difíceis de se traduzir, né? De se compreender. Então, a gente tem objetificado essa linguagem mais clara, essa linguagem acessível, de realmente fazer com que a população entenda a importância de uma COP, entenda o que acontece ali, entenda o que vai estar acontecendo, que a gente consiga, né, traduzir isso para a população, traduzir isso para a sociedade civil brasileira e internacional de uma forma mais clara e acessível. Muito importante isso. Realmente, a gente percebe que a agenda climática ainda traz pontos muito técnicos, né? E a comunicação, traduzir essa importância ainda é um desafio. E aí você comentou sobre a estratégia do Engajamundo que vocês têm adotado, e aí eu queria que, se possível, você citasse algum exemplo do que é ativismo de alto impacto e algum exemplo dessa comunicação popular que vocês têm feito. Bom, no contexto de comunicação popular, é justamente conseguir acessar e dialogar, enfim, com esses espaços, essas comunidades que não têm tanto acesso a essas decisões. O Engajamundo ele atua há mais de 10 anos e ele ocupa há mais de 10 anos enquanto uma organização brasileira de juventude pioneira dentro desses espaços. A gente tem feito essa ocupação e carregando essa missão de realmente conseguir atingir esse público. Então, a gente tem feito ações territoriais, a gente tem feito essas formações dentro do território, levando essas formações para dentro das comunidades. Nossos articuladores nacionais, eles têm encabeçado
essas formações. E quando a gente fala de ativismo de alto impacto, são ações que realmente chamem a atenção da sociedade, dos negociadores, de quem está ali naquele espaço, mas um ativismo que ele chame a atenção e que ele traga mesmo esse despertar, e que ele traga realmente um impacto. Então, a gente tem planejado ações bem diferenciadas para que marquem, né, para que consiga a gente trazer essa visibilidade maior para a crise climática e para a forma como a juventude também se vê, né, dentro disso, e como a gente entende-se como parte da solução e capaz ali de propor e trazer soluções. Entendi, perfeito. Eu queria trazer um outro ponto aqui também, que é a pesquisa Adolescentes, Jovens e Mudanças Climáticas no Brasil, que foi publicada em junho deste ano pelo Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, o CIESP, da PUC do Rio de Janeiro, ouviu 200 estudantes de 12 a 18 anos e questionou se eles participavam de algum movimento para diminuir o impacto negativo das mudanças climáticas. E aí o resultado chama bastante atenção, porque a maioria, né, desses 200 estudantes, 191 disseram que não, e apenas 6 responderam que sim, e que todas essas ações estão concentradas no ambiente escolar. E aí fica a pesquisa dá a entender, né, que não existem ações fora do âmbito escolar, ou elas são muito escassas. E aí eu queria te ouvir, na sua opinião, o que você acha que falta, né? O que precisa ser feito para que as juventudes participem mais ativamente dessa luta por justiça climática no Brasil? Bom, eu conheço essa pesquisa, uma pesquisa muito boa, eu dei uma olhada nela, e acredito que essa pesquisa ela confirma para a gente algo que a gente já percebe na prática, né? Que há vontade e sensibilidade entre as juventudes, mas faltam muitas das vezes espaços acessíveis, seguros e contínuos ali de participação. Então, o problema ele não está especificamente nas juventudes, mas nas estruturas que não são feitas para a gente, né? As estruturas, ela não é feita pensando as juventudes, pensando crianças, adolescentes, e a educação formal ela ainda trata a crise climática como um tema isolado, muitas das vezes técnico demais, ou sem conexão com a realidade, até mesmo desses próprios estudantes. E acredito também que também faltam políticas públicas voltadas justamente à formação ambiental de adolescentes e jovens, e especialmente em territórios mais vulnerabilizados. E, além disso, no contexto também de dificuldade, o ativismo juvenil ele ainda é visto com desconfiança e ele é deslegitimado por setores mais conservadores, enfim, o que desestimula ali essa participação. Mas eu acredito que a gente precisa, para que a gente consiga garantir uma participação mais ativamente nessa luta por justiça climática, acho que a gente precisa criar mesmo condições reais de engajamento, desde, enfim, incluir justiça climática, educação ambiental, educação antirracista, no currículo escolar e até mesmo garantir financiamento e apoio aos coletivos, às organizações que são ali lideradas por jovens. Então, acho que a gente precisa realmente de políticas públicas que assegurem a participação da juventude dentro desses espaços, e não uma mera participação simbólica, que a gente vem já adiando nessa luta, e querendo ou não, a gente já consegue acessar esses espaços, a gente já consegue ali, uma vez ou outra, enfim, ter um espaço de fala, ter um momento de escuta, mas acho que para além desse espaço, além dessa participação simbólica, eu acredito que o que falta é ações mais reais, concretas, no sentido de considerar o que está sendo pautado ali, não simplesmente ouvir, mas entender a realidade, a vivência de quem está no território, das pessoas que estão ali sendo mais afetadas diretamente pela crise climática, porque a gente sabe que a crise climática ela não afeta todo mundo de forma igual, ela é uma crise desigual. A gente sabe que há territórios que são mais resilientes, há territórios que conseguem, de uma certa forma, sobreviver e atravessar essa crise de forma melhor, mas a gente sabe também que há corpos territórios que são mais impactados.
Então, acho que a gente precisa realmente garantir ações reais, garantir essa participação da juventude, de crianças e adolescentes, e ter isso considerado na prática, né? Na formulação de políticas públicas, é preciso que seja considerado crianças, adolescentes e jovens. Nessa formulação de políticas públicas, é um direito fundamental, é algo também que o Instituto Alana, por exemplo, tem trabalhado muito fortemente nisso, nessa garantia, nessa proteção realmente a criança, adolescente, ao jovem, e que a gente seja realmente escutado de fato, e que é preciso considerar a forma como as crianças, adolescentes e os jovens sofrem através dessa crise climática, quando a gente vai pensar na formulação de políticas públicas. Perfeito, muito bom te ouvir. Já encaminhando aqui para a nossa última pergunta, eu queria saber se, além das ações do Engajamundo, do Instituto Alana, quais outras organizações ou projetos nessa temática ambiental, liderados por juventudes, você indicaria para quem quer conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelas juventudes? Bom, felizmente, o Brasil ele tem sido um palco de mobilização juvenil muito potente, muito diversa, muito engajada, com iniciativas ali que articulam, enfim, direitos humanos, justiça climática, clima, meio ambiente, gênero, tudo isso no contexto mais geral. E uma das experiências mais transformadoras na qual eu tive a honra de fazer parte foi a LCOI Brasil, que é a Conferência Local sobre Mudanças Climáticas, Conferência Local da Juventude sobre Mudanças Climáticas, que é um evento oficial da IONGO, que é a Constituinte de Juventude da UniFCC, que é um espaço construído por jovens e para jovens, e faz parte da estrutura da UniFCC. A LCOI é a versão nacional da COI, que é a Conferência Internacional de Juventude, que antecede a COP anualmente. E eu tive a honra de coordenar, juntamente com outros jovens incríveis, a LCOI Brasil por 2 anos consecutivos, e é um espaço de construção coletiva, um espaço para fortalecer, de fato, a juventude territorial, e que realmente traz propostas para as negociações internacionais do clima. Então, a partir da LCOI, a gente tem a Declaração de Juventude Brasileira, que é feita ali realmente por jovens e que é levada para espaços, que é levada para a COI e posteriormente difundida também no espaço de COP. E para além da LCOI, que é esse projeto incrível, que é essa conferência que é construída anualmente, eu destaco também o trabalho do Perifa Connection, que é uma rede de confluência, é uma plataforma de comunicação, enfim, articulação política, que tem ali atuado justamente nessa integração das juventudes periféricas do Brasil, que mobiliza ali essa narrativa periférica, com muita potência, assim, para realmente racializar e descentralizar, principalmente o debate ambiental, o debate racial, o debate de direitos humanos, a partir da vivência prática, né, das juventudes periféricas, principalmente, enfim, nesse contexto geral, a nível de Brasil. Então, o Perifa Connection é outra rede que eu preciso citar, que faz esse trabalho incrível e que tem dialogado ali com juventudes periféricas de todo o Brasil. E, por fim, eu gostaria de destacar também a RAC, que é a Rede Amazônidas pelo Clima, que é uma articulação liderada por jovens da Amazônia Legal, que conecta ali justamente, enfim, experiência, ancestralidade e estratégias de enfrentamento à crise climática nos territórios mais afetados, especialmente quando a gente fala de Amazônia. E a RAC ela tem construído uma abordagem profundamente ali enraizada, de fato, na realidade amazônica, fortalecendo as vozes que são historicamente invisibilizadas, que estão historicamente silenciadas, e propondo soluções baseadas nos saberes tradicionais, nos saberes ancestrais, nos saberes territoriais, comunitários e populares, enfim, do nosso território, da Amazônia, e acredito que é isso. Perfeito. Muito obrigada, Sara. É muito bom te ouvir. Acho que fica a dica aí também para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as ações feitas pelas juventudes Brasil afora. E
Se você quer fazer alguma consideração, acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu queria mesmo somente agradecer a oportunidade de estar aqui somando com vocês. Espero que isso possa contribuir, agregar de alguma forma e agradecer mais uma vez, enfim, essa oportunidade aqui de estar trazendo as nossas vozes a partir de um coletivo para esse espaço. Muito obrigada, pessoal. A gente fica por aqui.